Vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, recapitulando para quem estava assistindo, essa é a parte 2 da live que eu tive que interromper por conta do problema do áudio. E não foi problema nosso aqui, é problema de conexão de internet. Isso gera realmente danos no áudio. Vamos lá. Está repercutindo na imprensa peruana. E a manchete que está na imprensa peruana é: corruptos se ajudam. Tá certo? E por que está colocando isso a imprensa peruana? Não existe nenhum crime político por parte da ex-primeira-dama do Peru. Ela foi pega com a boca na botija, recebendo dinheiro vivo em seu gabinete, dinheiro vivo da Odebrecht, o caso do mensalão do Lula. E o Fernando Gabeira acabou de falar, recapitulando, na Globo News, que isso demonstra que pode ter ocorrido, e ele falou, deixou bem claro, uma forma de dar um cala-boca, ou seja, porque ela poderia estar revelando coisas que ela saberia demais. Então o Lula teria se antecipado, inclusive mandando um avião da FAB para buscar a corrupta, segundo a justiça peruana, lhe dando asilo e dizendo que era em questão humanitária. O embaixador não, o chanceler Mauro Vieira foi lá dizer que era questão humanitária. Assim, engraçado como este povo, tudo tem biquinho para falar, né? Tudo fala com biquinho, é uma coisa impressionante. Mas, voltando e recapitulando, engraçado que o Oswaldo Eustáquio foi torturado na prisão brasileira, perdeu o movimento das suas pernas, até hoje está em recuperação, né? Está recuperando aos poucos, mas chegou a ficar em cadeira de rodas, impossibilidade de andar com a perna atrofiada. E aí o governo brasileiro vai e fala que não existe crime político no caso do Oswaldo Eustáquio, porque ele foi condenado por crime comum. Qual seria o crime comum que eles estão colocando? Lavagem de dinheiro. Do que eles não dizem a origem nem nada. Mas o curioso que é o crime que foi cometido, essa sim, com condenação na justiça e com prova desde a primeira instância, sendo que não houve sequer grau de recurso no Peru, pela primeira-dama que foi concedido asilo. Muito bem, esse é o resumo da live anterior. E esta é a parte 2. E é onde a gente vai chegar. O Vim Te Matar, não sei nem se já chegou aqui novamente na live, ele havia feito um superchat e perguntado: Kleber, estão dizendo que isso vai acabar influenciando na questão do Bolsonaro. Algumas coisas são importantes. E eu vi um comentário lá de alguém, eu não lembro quem foi, só vi assim rapidamente de relance, porque eu não consigo ler todos os comentários, ou um ou outro eu consigo ver. Quando está em superchat, está em destaque, o próprio YouTube deixa em destaque e fica muito mais fácil. Mas os demais eu não consigo ver. E alguém chegou e falou assim: para de falar que o Moraes é um psicopata, porque isso vai ajudar na defesa dele. Quer dizer, então, que o fato de eu falar ou não é que vai caracterizar se o cara é ou não psicopata? Eu acho que eu não preciso falar. Tá certo? Tá todo mundo vendo. Então, assim, não é o que a gente fala aqui que vai ajudar ou não na defesa de um ou outro. Simplesmente comentar aquilo que efetivamente está na cara de todo mundo não vai mudar nada. Agora, se eu tivesse aqui um segredo, uma carta na manga, que eu estaria dizendo algo que ninguém sabe e eu estou expondo e mudando, como a gente tem em várias ocasiões que a gente faz, aí seria outros 500, tá bom? Apenas em consideração os dois comentários, o do Vim Te Matar, eu vou expressar agora, e esse outro que eu havia feito, que havia visto. Vamos lá em relação ao presidente Bolsonaro. Essa primeira-dama peruana que teve a concessão do asilo, que foi condenada por corrupção essa que tinha o envolvimento da Lava Jato, do Lula, e aí vocês vejam que esses sim são os amiguinhos se ajudando. Nesta questão específica da Nadine, algumas coisas deixam a esquerda agora numa situação constrangedora, e principalmente a imprensa esquerdista. Entenderam? O que a imprensa esquerdista efetivamente está sofrendo agora?
ela está sofrendo para construir uma argumentação de como que o governo Lula concede asilo para essa mulher, diz que há uma perseguição política e não quer conceder anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Olha que situação complexa para o governo. Ao mesmo tempo, a questão do Bolsonaro fica a seguinte: essa mulher fez uma operação e já está recuperada. O presidente Bolsonaro já fez 7 cirurgias. 7. Eu não vi até o presente momento nem o governo Lula, nem a Rede Globo, nem nenhum veículo de imprensa, até o presente momento, falando sobre isso. Kleber, a Espanha acionou a Interpol contra Moraes? Não, Plantando, isso é mentira. Isso é mentira que foi colocado. O que a Espanha fez foi emitir uma ordem para retirar o nome do Oswaldo Eustáquio da Interpol, né, se colocando sobre a decisão do Moraes, que pediu a colocação do nome do Oswaldo Eustáquio na Interpol. Então, a Espanha emitiu uma ordem para a Interpol para retirar o Oswaldo Eustáquio do alerta vermelho, porque ela não reconhece a existência de motivos e ela entrou no mérito. Não existe crime em território espanhol para aquilo, e como ele está em território espanhol, a Interpol não pode, ele já foi julgado em território espanhol e a Espanha não reconhece a existência de crime naquilo que o Oswaldo Eustáquio teoricamente teria feito no Brasil. Respondendo também a sua questão. Mas veja só como a situação ficou complexa. Como é agora que eles vão dizer que para esta mulher é uma questão humanitária e para o presidente Bolsonaro eles querem o chilindró. Como é que eles vão dizer isso? Porque o presidente Bolsonaro está sendo acusado de crime político. O presidente Bolsonaro não está sendo acusado por lavagem de dinheiro, ele não está sendo acusado de ter recebido dinheiro e colocado na cueca, propina, corrupção do Odebrecht. Não, ele está sendo acusado de crime político, de que ele queria dar um golpe de Estado. Isso é um crime político. Dar um golpe de Estado com senhorinhas com a Bíblia, cabeleireiras com batom na mão, sem uma arma, sem um tanque de guerra, sem ele estar presente, sem existir nenhuma liderança. E como é que está essa situação hoje? Extremamente complexa, porque eles não conseguem mais sustentar internacionalmente. A imprensa brasileira, ela fazia todo o auê e mandava para os órgãos internacionais para dizer que realmente existiu uma tentativa de golpe, um problema todo, que o ministro Alexandre de Moraes estava agindo dentro da legalidade. Agora, o herói deles virou vilão. O herói deles agora virou vilão.